Olá, eu sou a professora Francimar Paixão e hoje nós iniciaremos a disciplina Deficiência Múltipla. Essa disciplina ela compõe a estrutura curricular da pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva do Instituto IESE. Então, para contemplar essa temática, nós abordaremos sobre alguns conceitos, bem como as causas e possíveis características da deficiência múltipla. Apresentaremos ainda quais são as ações que devem ser feitas para viabilizar o diagnóstico, bem como os possíveis tratamentos que podem ser realizados a fim de amenizar as consequências, né, da deficiência múltipla, e apresentaremos ainda algumas intervenções preventivas para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida quando forem acometidas por esta deficiência. Apresentaremos ainda a deficiência múltipla e algumas ações na área da educação. Então, inicialmente, quando se fala de deficiência múltipla, nós temos que termos em mente o que seria uma deficiência. Eu trago esse questionamento porque muitas pessoas elas ainda têm dificuldade de chegar a um conceito definitivo que possa estar esclarecendo o seu entendimento acerca do que seria deficiência. Então, eu apresento um conceito da Organização das Nações Unidas, que nos diz que deficiência é um termo que se remete às pessoas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, qualquer pessoa que se encontre acometida por alguma situação que impossibilite dela ter acesso em plena igualdade com as demais, ela pode ser considerada uma pessoa com deficiência. Então, nós vamos ver agora alguns tipos de deficiência. Nós temos a deficiência física, a deficiência intelectual, as deficiências sensoriais, que podem ser de natureza auditiva ou surdez, visual ou surdo-cegueira, e deficiência múltipla também. Então, temos ainda os transtornos globais do desenvolvimento, como TEA, TOD e TDAH, a superdotação e as altas habilidades, bem como outras. Então, nós podemos perceber que a deficiência múltipla ela está elencada dentro dos tipos de deficiências segundo a Organização das Nações Unidas. Então, nós apresentamos agora um conceito de deficiência múltipla segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Ela nos diz que é a associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias, que pode ser mental, visual, auditiva e física, com comprometimentos que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa, que podem variar conforme o número e a abrangência da natureza, a intensidade das deficiências, no caso associadas, e o efeito dos comprometimentos decorrentes no nível funcional. Como esse conceito de deficiências múltiplas é de 1994, nós vamos atualizar aqui só pontuando que nos dias atuais nós utilizamos a nomenclatura deficiência intelectual. Então, nós deixamos aqui como apresenta, né, a Política Nacional da Educação Inclusiva, mas fazendo já essa atualização acerca dessa nomenclatura. Então, uma pessoa ela é considerada alguém com deficiência múltipla se ela tiver acometida duas ou mais dessas deficiências que são consideradas primárias. A nível de esclarecimento, esse é um conceito que ainda está passando por algumas pesquisas, uma vez que muitas pessoas, né, estudiosos do caso, teóricos, eles têm dificuldades ainda e buscam essa ampliação para
digamos, um melhoramento desse conceito, uma ampliação, na verdade, desse conceito, uma vez que eles acreditam que a pessoa é considerada alguém com deficiência múltipla se um dos critérios seria ter a deficiência intelectual. Então, alguns teóricos só consideram as pessoas com deficiência múltipla se ela for acometida da deficiência intelectual. E, segundo algumas pesquisas, em relação a essa situação, nós podemos dizer que 90% das pessoas que são acometidas de deficiência múltipla, elas também estão acometidas de deficiência intelectual. Por conta desse quantitativo bastante significativo, é que alguns teóricos defendem a ideia de que quem tem a deficiência múltipla, ela precisa ter como parte das deficiências primárias a deficiência intelectual. Agora nós vamos apresentar algumas categorias de deficiência múltipla, segundo Rocha e Plostestes. O que ela diz em relação a essas categorias? Que ela se divide em 3 categorias: intelectual e mental, que na verdade seria intelectual e psíquica, a motora, sensorial, auditiva e ou visual. Então, nós vamos ver aqui que essas categorias, elas vão se subdividir. No caso da categoria que contempla a deficiência física e psíquica, ela pode vir com outras comorbidades, ou seja, associada com outras deficiências, que seria, delas seria a deficiência física atrelada à deficiência intelectual. A outra possibilidade seria a deficiência física atrelada à deficiência mental, que no caso é uma psíquica. No caso pode ser um transtorno. A outra categoria é a sensorial e psíquica. Ela vem também subdividida em outras categorias, que poderia ser a deficiência auditiva ou surdez associada à deficiência intelectual. A outra seria a deficiência visual e ou cegueira associada à deficiência intelectual. A terceira categoria, dentro da sensorial psíquica, seria deficiência auditiva ou surdez associada ao transtorno mental, que no caso é um transtorno psíquico. Aí nós temos mais 2 categorias, que é a sensorial e a física, e nesta categoria nós vamos ter uma subdivisão que seria a deficiência auditiva ou surdez associada à deficiência física. A segunda seria a deficiência visual ou cegueira associada à deficiência física. E a última categoria seria a categoria que contempla a deficiência física, a psíquica e a sensorial, que poderia vir dividida em 3 subcategorias, que seriam a deficiência física, atrelada à deficiência visual ou cegueira e intelectual. A segunda seria a deficiência física, atrelada à auditiva ou surdez e intelectual. A terceira seria a deficiência física, atrelada à visual ou cegueira, juntamente com a auditiva ou surdez. Então, nós percebemos que essas categorias, elas servem para que nós possamos dar um direcionamento mais preciso acerca das ações, quer seja na área da saúde, quer seja na área da educação e na área social também, como um todo. Então, esse indivíduo, ele precisa ser identificado a qual categoria ele pertence. No caso, ele se enquadra, se encaixa, aliás, para que possamos direcionar as nossas ações assim, a fim de que ele possa ter uma melhor qualidade de vida. E aí nós temos agora as causas da deficiência múltipla, segundo Rocha ou Plostestes, que nos diz que as causas podem ser pré-natais, perinatais e pós-natais. Então, essas causas, elas são categorizadas também de acordo com o momento que o indivíduo está passando. Então, de acordo com o momento que esse indivíduo passa, ele poderá ter uma das causas em alguma dessas situações da sua vida. Então, nós vamos aqui pontuar alguns exemplos dentro de cada um desses períodos. Então, durante
o período pré-natais, as possíveis causas seriam incompatibilidade sanguínea, a microcefalia, doenças como citomegalovírus, herpes, sífilis, AIDS, drogas, álcool, rubéola congênita, síndromes como Xerxes, Lennox. Nós podemos destacar aqui a microcefalia. A microcefalia, nos dias atuais, ela é considerada também uma causa muito enfática, no caso, muito acentuada, para que a pessoa venha a ser considerada uma pessoa com deficiência múltipla. Nesse caso, na verdade, aqui, hoje as pesquisas, devido à epidemia de 2015 que houve da microcefalia, então muitas pesquisas hoje, eles já dizem que a própria microcefalia, ela é uma deficiência múltipla, uma vez que a pessoa, muitas vezes, ela é acometida de muitas comorbidades somente já com aquela microcefalia. Então, ela é considerada uma deficiência múltipla. Então, para muitas pesquisas, ela não é uma causa, mas ela já é considerada uma deficiência múltipla. Nós temos outras causas, que são as causas perinatais. Então, traumas de parto, hipoxia ou anoxia, prematuridade de baixo peso, hiperexia grave, medicações que podem danificar a audição do indivíduo assim que ele nasce. Então, essas causas perinatais, elas acontecem normalmente logo que a criança nasce, né, ou durante o nascimento da criança, aliás, ou logo que essa criança nasce. Então, temos que ter esse olhar mais aguçado para verificar e acompanhar essa criança caso ela passou por alguma dessas situações aqui que podem vir ocasionar o surgimento da deficiência múltipla. Outras causas agora são as pós-natais. Então, as pós-natais, elas se remetem a situações que aconteceram logo que a criança já nasceu e durante o seu processo evolutivo normal. Então, pode ter, uma das causas pode ser acidentes, traumatismo cranianos, doenças como sarampo, cachumba, meningite, dentre outras. Irradiação, tumores e outras situações que podem durante o processo evolutivo do indivíduo, vir ocasionar para que ele seja uma pessoa acometido com a deficiência múltipla. Nós temos agora algumas características da deficiência múltipla. Segundo FENAPS, aliás, ela nos diz que essas pessoas elas podem ter características peculiares, tipo apresentar movimentos estereotipados repetidos, elas aprendem as habilidades de uma forma mais lenta, elas demonstram não saber as funções dos objetos ou brinquedos e terminam por não conseguir assimilar a função de objetos ou brinquedos, elas terminam fazendo uma má utilização desses objetos ou desses brinquedos. Elas tendem a esquecer as habilidades que não são praticadas, então elas precisam estar o tempo todo exercitando determinadas habilidades para que elas não percam essa prática dessas habilidades, para que elas não esqueçam, né? Elas podem reagir a ações, rir e chorar sem causa aparente, apresentam resistência ao contato físico, apresentam também distúrbio do sono, apresentam uma necessidade de ter alguém que possa mediar algumas situações em relação ao seu contato com o meio que a rodeia, né? Nós temos ainda algo que é bastante importante nós pontuarmos, que devido a essas características que são bem similares às características das pessoas com autismo, então muitas vezes elas recebem esse diagnóstico errôneo, então muitas vezes elas são consideradas pessoas com TEA, onde na verdade elas não têm esse diagnóstico, uma vez que
elas, quando elas são estimuladas, né, elas recebem uma estimulação de uma forma bem significativa, elas conseguem evoluir sensorialmente de uma forma bem satisfatória, elas conseguem manter o nível de comunicação entre o receptor, no caso o emissor, que são elas, e com isso elas vão proporcionando a sua autonomia e independência de forma satisfatória. Então, por isso, muitas vezes as pessoas confundem uma pessoa que é acometida com deficiência múltipla com as pessoas que têm transtorno do espectro autista, porque elas apresentam características bem similares, mas na medida que elas que são desenvolvidas estímulos pontuais e significativos, elas consideravelmente elas podem estar evoluindo em todo o seu processo. Aí nós apresentamos agora o diagnóstico da deficiência múltipla. Então, para que a pessoa seja diagnosticada com essa deficiência, ela precisa passar muitas vezes por vários tipos de exame. Dentre eles, nós temos os exames laboratoriais, as avaliações genéticas, os exames médicos, no caso neurológico, exame de visão, de audição, exame físico, um diagnóstico diferencial. Então, são muitos exames que para poder chegar a um diagnóstico fechado. Então, muitas vezes essas pessoas elas recebem esse diagnóstico de uma forma tardia, o que compromete a sua qualidade de vida até por conta do seu processo de intervenção para alguns acompanhamentos específicos. Agora nós apresentamos algumas formas de tratamento da deficiência múltipla. Nós temos um acompanhamento médico, no caso, com pediatras, neuropediatra, oftalmologista, ortopedista, fonoaudiólogo, dentre outros. E temos um acompanhamento com uma equipe que possibilita esse processo de reabilitação, que seria a terapia ocupacional, a fisioterapia, a fonoaudiologia. Então, esses acompanhamentos, eles sugerem justamente para que essa pessoa ela possa ter uma melhor qualidade de vida, bem como um acompanhamento com a psicologia, um acompanhamento muitas vezes com um odontólogo de uma forma especializada, porque muitas vezes também essa pessoa ela vem acometida de muitas e muitas comorbidades que terminam comprometendo a sua qualidade de vida. Então, para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, para que ela possa conduzir algumas situações do seu dia a dia de uma forma mais tranquila, ela vai precisar de todo um aparato em termos de tratamento. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, não, matricula ele na escola, que ele vai ter estímulos para que ele possa melhorar sua qualidade de vida. A escola, ela vai propiciar esses estímulos, mas só o acompanhamento educacional não vai garantir e não é o suficiente para que essa pessoa possa ter uma qualidade de vida mais significativa. Então, por isso, precisa desse acompanhamento com essa equipe multidisciplinar, em parceria com a escola e com a família. Aí nós temos agora algumas ações preventivas para evitar a ocorrência da deficiência múltipla. Então, nós temos ações direcionadas para antes da gravidez, durante a gravidez e após o nascimento. Então, antes da gravidez, é imprescindível que a mulher, no caso que está grávida, ela venha vacinar-se contra a rubéola, que ela procure um serviço de aconselhamento genético para verificar a questão da compatibilidade sanguínea, para verificar também se outras doenças de ordem congênita elas podem estar interferindo no desenvolvimento saudável da criança, fazer exames para detectar doenças e verificar o tipo sanguíneo, o fator IRH também. Durante a gravidez, consultar o médico, no caso obstetra, periodicamente, fazer exames de controle, no caso, tomar somente os medicamentos que são prescritos pelo médico, não fazer automedicação, fazer o controle de diabetes, da pressão alta e outras infecções, caso ela já seja acometida por essas doenças, evitar cigarros, bebidas alcoólicas, evitar também
algumas situações que causem desconforto emocional e psicológico para a grávida. Já após o nascimento, ela vai exigir que sejam feitos testes preventivos no bebê e que tenham cuidados adequados com esse bebê durante o seu processo evolutivo. Só o teste do tipo teste do pezinho, ele não garante que a criança ele não venha desenvolver uma deficiência múltipla. Então, precisa fazer esses testes preventivos específicos, mas precisam também ser disponibilizados cuidados adequados para essa criança, para que, pelo menos na sua primeira infância e no decorrer das fases posteriores, ela tenha uma tranquilidade no seu processo evolutivo, tanto físico quanto mental e social. Nós temos outras ações preventivas para evitar a ocorrência da deficiência múltipla. E os teóricos, eles categorizam como ações preventivas de ordem primária, secundária e terciária. De ordem primária, se associa a programa, no caso, a mulher se associar a programas de combates a doenças, a uso de drogas e álcool, a medicamentos inadequados durante a gravidez. Então, é algo que muitas mulheres hoje elas procuram se associar a programas, a instituições para que sejam compartilhadas orientações durante esse período que elas se encontram grávidas. As ações secundárias, elas dizem respeitos, né, se remetem, no caso, que são ações que venham reverter os efeitos e durante ações que revertam os efeitos e a duração da deficiência, como dietas restritivas de determinados alimentos ou medicamentos, ou seja, a pessoa nasceu com algum tipo de deficiência, no caso, que pode ser ou não múltipla, então algumas ações precisam ser feitas, tipo, algumas, no caso, são ações já, não são preventivas, mas na verdade são ações para que esse indivíduo venha ter qualidade de vida, tipo, restrições alimentares, a pessoa não vai poder ingerir alguns alimentos que tenham lactose ou que tenham sucaroses. Então, assim, precisa ter cuidado com esses tipos de ingestão para que esses alimentos ou medicamentos eles não venham comprometer essa evolução e ocasionar outras, no caso, outras infecções, outras doenças. Já as ações terciárias, elas dizem respeito que meio de ações que limita as consequências da deficiência já adquirida, melhora o nível de funcionamento da pessoa. Então, essas ações terciárias, elas são direcionadas justamente para as pessoas que elas já encontram-se nesse diagnóstico da deficiência múltipla e elas precisam ter uma qualidade de vida melhor. Então, nós vamos propor algumas situações para que essa pessoa ela possa viver, né, e conviver junto aos seus pares de uma forma mais qualitativa. Aí nós temos agora também algumas necessidades das pessoas com deficiência. Então, essas pessoas possivelmente elas vão ter necessidades físicas e médicas, necessidades emocionais e necessidades educativas. Necessidades físicas e médicas, no caso, atendimento médico específico, dependendo do nível de comprometimento que essa pessoa tiver, ela vai precisar de um terapeuta, de um ortopedista, de um neurologista, dentre outros, que nós vimos que essas necessidades físicas e médicas, elas dizem respeito a esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Necessidades emocionais, necessidade de afeto, atenção, de desenvolver relações sociais e afetivas e estabelecer uma relação de confiança. Nesse caso aqui, diz respeito a justamente as habilidades socioemocionais. Então, essa pessoa ela vai precisar estreitar vínculos para que ela se sinta também acolhida, para que ela também aceite essa deficiência, no caso que ela encontra-se acometida, para que ela possa viver
de uma forma mais tranquila. Então, isso vai, ou seja, ela vai depender muito do apoio dos seus pares, quer seja da família, quer seja da escola, quer seja dos seus amigos. Então, esse embasamento, digamos assim, socioemocional é muito importante, esse suporte, né? Aí nós temos as necessidades educativas. Possivelmente ela vai precisar de uma flexibilização curricular, que sejam utilizados recursos de tecnologia assistiva para que ela possa ter acessibilidade, acessibilidade em todos os sentidos, principalmente a partir de um recurso de uma comunicação suplementar ou alternativa, que possa, até para que ela possa também ter uma independência e autonomia de uma forma mais significativa. Então, muitas ações elas precisam ser direcionadas nessas áreas dessas necessidades físicas e médicas, emocionais e educativas, bem como outras ainda. Então, hoje nós ficamos com essa frase: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Essa frase ela diz muito acerca não só dos conhecimentos pedagógicos, mas dos conhecimentos que viabilizam uma autonomia para as pessoas no que diz respeito à sua vida social, à sua vida com o outro, tá? Então, para que as pessoas possam ter qualidade de vida, nós precisamos compartilhar os nossos saberes e que esses saberes eles vão refletir na vida funcional dessas pessoas. E aí, para findar, nós vamos ficar com uma sugestão da nossa atividade de hoje, que ela vai estar lá na apostila e que vocês poderão estar fazendo para que possamos estar fazendo uma reflexão dialógica sobre a nossa temática.